E hoje eu venho nesse vídeo para falar para você sobre o traço de caráter rígido. Você já viu aquelas pessoas que são muito bonitas? E quando eu digo bonitas de verdade, são pessoas que são muito harmônicas. Você olha e parece que ela tem tudo no lugar, que ela foi desenhada, moldada. É isso mesmo, esse é o traço de caráter rígido. E você sabe por que isso aconteceu? Hoje, quando eu olho uma mulher muito bonita ou um homem muito bonito, eu já penso assim, teve um relacionamento um pouquinho complicado aí entre pai e mãe, entre entender amor e sexualidade. E eu vou explicar isso pra você agora neste vídeo. Meu nome é Patrícia Marchetti e se você ainda não se inscreveu no meu canal, esse é um bom momento para você fazer isso. Clique aqui, se inscreva, ative o sininho para as notificações. E se você também não assistiu os vídeos anteriores, onde eu falo dos outros 4 traços, faça isso para que você possa entender ainda melhor do que eu estou falando agora. Pois bem, o traço de caráter rígido, ele é formado entre 3 anos e meio e 5 anos. E por que acontece exatamente nessa idade? É neste momento que a criança começa a perceber o mundo em pares, onde ela enxerga pai e mãe, vô e vó, tio e tia e assim vai. E ela ouve muitas vezes, se é uma menina, que ela é tudo para o papai, e se ele é um menino, que ele é tudo para a mamãe. E neste momento, quando essa criança se torna tudo para esse pai ou para essa mãe, já acontece algo muito complicado no relacionamento. É como se essa criança não tivesse dos dois uma referência, e sim ela enxerga disputa. E se eu, como mulher, como menina, sou a princesinha do meu pai, eu acabo desenvolvendo recursos e entendo que a minha mãe é uma intrusa nesse relacionamento. E eu quero fazer de tudo para que o meu pai só dê atenção para mim, porque ele diz que eu sou a princesinha dele, que eu sou tudo para ele. Só que na hora de dormir, ele não fica comigo, ele vai com a minha mãe. E o menino é a mesma coisa. Aquela mãe que olha para aquele menino e diz: você é um príncipe na minha vida. Você veio para me tornar a mulher mais feliz. Eu só me considerei feliz depois que você nasceu e você é tudo para mim. Eu sempre vou fazer tudo por você para que você seja feliz. Esse menino enxerga que o pai é um intruso nesse relacionamento e ele vai fazer de tudo também para provar para essa mãe que realmente ela fez a escolha certa e que ele é muito melhor que o pai. Mas olha só, por que isso acontece nessa fase? É quando a criança começa a entender que existem partes do corpo que já te dão sensações diferentes. Quando ela toca nos órgãos genitais, ela sente uma sensação diferente. Que antes tocar em um órgão genital ou tocar na perna, ou no dedo, ou no braço, ou na orelha, era a mesma coisa. Mas depois dessa idade começam a surgir sensações diferentes. E essas sensações nada mais é que o surgimento da sexualidade. E é bem nessa fase que ela começa a entender que ela tem essa competição para atrair mais a atenção do pai ou a atenção da mãe. Mas entenda, nós não estamos falando que essa criança sabe sobre sexo ou que isso é o desejo dela. Não, é a sexualidade infantil. E nesse momento ela começa a entender que se essa sexualidade não pode ser entregue ao pai ou à mãe, existe uma divisão, onde o coração é do meu pai, o coração é da minha mãe, mas a sexualidade não pode ficar junto com esse amor. E é por isso que muitos adultos, no momento em que começam a se relacionar na vida adulta, não conseguem entender como amar uma pessoa, colocar o seu coração para ela e ter sexualidade com essa mesma pessoa é como se não combinasse. E é nesse momento que nós vemos muitos casos de infidelidade, principalmente do traço de caráter rígido. Isso não é uma regra, que fique bem claro para você, mas como o rígido precisou para se tornar importante dividir amor e sexualidade, ele traz isso para a vida, principalmente se ele estiver na sua dor. Uma criança, quando ela começa a entender tudo isso que se passa na cabecinha dela, e quando eu disse, o papai vai dormir com a mamãe e ela fica de lado, ou a mamãe vai dormir com o papai e o menino fica de lado, ele entende o quê? Que ele foi excluído. Imagine, onde estão 3 pessoas e um fica de fora. Essa é a dor do rígido. É a dor de se sentir não pertencente a um ambiente. E quando isso vai acontecendo durante toda a sua infância, é como se fosse um trauma, é um estresse que aquela criança passa e é por isso que ela desenvolve um corpo mais harmônico e perfeito. Porque na cabecinha dela passa o seguinte: se eu for perfeito, eu não vou ser trocado.
E é nesse momento que nós entendemos adultos que são extremamente perfeccionistas e precisam ser perfeitos, serem belos e fazer tudo com tanta excelência para não serem excluídos, porque essa é uma dor terrível do rígido, se sentir excluído e se sentir traído. Mas quando ele sente essa dor, ele vai fazer de tudo para ser o melhor, para ser o primeiro. O rígido é extremamente competitivo e ele entende que se ele não for o primeiro, para ele não importa, porque como ele foi uma ponta fraca na sua infância, hoje ele determina que ele precisa ser a ponta forte desse triângulo e conseguir tudo do jeito que ele quer. Muitas vezes nós sabemos que um rígido nunca vai conseguir ser perfeito e é aí que entra um grande sofrimento, porque é uma luta incessante por algo que é muito difícil de se alcançar, porque nós sabemos que tanto eu quanto você temos um pouquinho de todos os traços, mas aquele que tem o traço de caráter rígido, ele precisa ser o melhor na sua competitividade, e isso eu falo que tanto faz para a sua vida profissional, para os seus relacionamentos, a sua família tem que ser a melhor, mas como ele tem uma dificuldade imensa em entregar o coração e a sexualidade para a mesma pessoa, nem sempre vai ser bem assim. Ele vai viver constantemente não entendendo, porque uma hora ele quer uma coisa e outra hora ele quer outra. Ele está sempre dividido. É como se essa divisão que foi feita lá na infância permanecesse durante todo o tempo. Ele entende que para escolher uma coisa, outra vai ficar para trás. E isso faz com que o rígido sofra demais. Essa mulher, ela tem uma necessidade de ser perfeita, notada, ela tem necessidade de ser a pessoa que chega e os holofotes brilham. E o homem é a mesma coisa. Ele gosta de onde ele chega, tem um ar sedutor e onde ele tem um sex appeal diferente. E isso é uma característica muito nata do traço de caráter rígido. São pessoas que quando chegam e dizem bom dia ou boa noite, a pessoa que recebe esse bom dia ou esse boa noite de um traço de caráter rígido já pensa assim: uau, essa pessoa me deu bom dia. E o coração suspira, porque já tem uma sedução natural para conseguir tudo aquilo que quer. E eu falo para vocês que independente do traço, nunca se esqueçam que nós temos um pouquinho de cada um, mas 2 ou 3 são os mais evidentes. E quando eu entendo como eu penso e como eu funciono, as coisas na minha vida se tornam muito mais claras e objetivas. Eu vou conseguir me fazer perguntas que antes não tinham respostas, do tipo: eu não sei porque eu começo e não termino as coisas, eu não sei porque uma hora eu quero você e uma hora eu não quero mais. Tudo isso está relacionado lá atrás com a sua infância, daquilo que você viveu com pai e com mãe. Mas você já pode também me fazer uma pergunta: mas Paty, espera um pouquinho, eu não cresci com meu pai nem com a minha mãe, e como eu posso ter esse corpo mais harmônico, sentir essas dores de exclusão, de traição, mas eu não vivi com eles? E aí eu te faço uma outra pergunta: qual a história que foi contada sobre o seu pai ou sobre a sua mãe? Que foi uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa? Ou foi aquele pai que te abandonou para ir embora com outra? Ou porque bebia e sua mãe não aguentou mais? Ou mesmo a sua mãe, porque aconteceu o que aconteceu? São as histórias que eu ouço. É isso que, como criança, forma um registro na minha mente, tão poderoso ao ponto de moldar o formato do meu corpo. Bom, cheguei a este que é o último vídeo da série dos 5 traços de caráter. Conta pra mim, você se identificou com esse traço? O que significou aprender todas essas coisas? Você começou a identificar um pouquinho mais de que tipo de mente o seu corpo carrega? Foi entendendo mais um pouquinho das suas dores e dos seus recursos? Saiba de uma coisa: você é uma pessoa incrível e o formato do seu corpo é exatamente tudo o que você precisa para ser quem você é. Mas eu te falo outra coisa: ative os seus recursos para que você alcance patamares incríveis e para que você possa ser feliz. Comece a entender que todos nós somos capazes de ser felizes, ser prósperos, para que possamos ter uma vida abundante com a nossa família ou de acordo com aquilo que nós escolhemos para nós. Que você possa ser realmente abençoado através desses vídeos, entendendo um pouquinho mais de que tipo de mente o seu corpo carrega. Te vejo nos próximos vídeos.